se você não tem essa sede pela presença do Espírito Santo, é impossível você ser um pai como esse pai. Se você não se enche do Espírito Santo, você está enchendo do quê? Responda para mim. Se você não se enche do Espírito Santo, do que você está enchendo? Só tem duas opções: ou se enche do Espírito Santo, ou se enche dos prazeres da carne que te leva para a destruição. Só temos duas opções, não tem um meio termo. É por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para sermos como esse pai que perdoa, que ama, que restaura a dignidade, que restaura a sua posição como filho, restaura a sua alegria, restaura a sua comunhão. O pai restaurou, o filho voltou pensando: não sou digno de ser filho. O pai respondeu através das suas atitudes: você continua sendo o meu filho. Aleluia. O filho até pensou: para aí, eu errei, eu fiz tudo errado, está certo até ele pensar: eu não tenho mais direito na casa do meu pai. Mas o pai não agiu como filho, o pai não agiu como filho pródigo melhor, mas o pai agiu como pai celestial. O pai acolheu, restituiu a alegria, restituiu a comunhão, restituiu a sua paz, restituiu o seu nome, restituiu a sua identidade. O filho voltou a ser novamente o filho, porque o pai estava representando o Pai Celestial. Você também pode representar o Pai Celestial. Ei, você não é diferente. Deus nos chamou para sermos cópia dele aqui na terra. Deus nos chamou para carregar a sua presença. E carregando a sua presença, nós podemos fazer como esse Pai fez. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Esse texto é um texto conhecido, né? Principalmente para quem já participou de encontro com Deus. É a história do filho pródigo. Mas só que nós não vamos meditar na história do filho, mas do pai. Amém? Vamos meditar um pouquinho na história do pai, do filho pródigo. O que ele pode nos ensinar hoje, nesse dia tão especial, Dia dos Pais da Terra. Ou melhor, o pai da terra tem que ser compassivo e misericordioso, longânimo, rico em amor. Rico quer dizer que tem muito. Em terceiro lugar, um pai que espera em amor pela volta do filho. Lucas 15, versículo 20. O pai sempre estava esperando. O pai nunca esquece o filho. O pai que ama o seu filho de verdade, distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente ou de forma irregular. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se das vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para a casa de seu pai. Só até aqui. O pai estava preparado para resgatar a identidade do filho. O que o pai ofereceu para o seu filho? O pai aqui, os irmãos lembram? Ofereceu a melhor roupa. A melhor roupa está falando de restauração da dignidade do filho. O filho chegou. Talvez tem filhos, não é o caso aqui. Talvez tem filhos que saem de casa, talvez até pior com a situação desse jovem. Mas esse filho foi tão maltratado dentro de casa. Como nós começamos a dizer, hoje é um dia especial, né? Um dia em que nós comemoramos os dias dos pais. Deus deu para nós esta grande responsabilidade. Deus deu para você, pai, que está aqui esta noite,
esse presente maravilhoso de poder ser pai, de poder ser alguém que possa trazer um brilho para o seu filho, alguém que possa realmente deixar uma memória na mente do seu filho. Coisa melhor que tem é você lembrar do seu pai com uma boa memória. Coisa melhor que tem é você lembrar do pai com uma boa memória. Aquilo que seu pai fez por você. Tudo aquilo que o seu pai faz para você, como filho, você nunca esquece. Tanto bom como ruim. Então eu creio que a única maneira de nós aprendermos a fazer aquilo que realmente é agradável, aquilo que realmente vai fortalecer os nossos filhos, é estando dentro da casa de Deus, é participando da leitura da palavra, é buscando a direção de Deus. Não tem outra forma, eu creio que a palavra do Senhor é a fonte de toda a verdade. A palavra do Senhor é a fonte de toda a verdade. Existem muitos livros, existem muitos filósofos, existem muitas pessoas que comentam sobre isso. Mas talvez você vai ouvir uma história bonita em um livro de sabedoria, mas aquela palavra não tem a profundidade como a palavra de Deus tem. Porque nós cremos que essa palavra, a Bíblia Sagrada, é um livro inspirado pelo Espírito Santo. É por isso que, às vezes, nós temos muita dificuldade de meditar, de tirar um tempo de leitura da palavra. Porque o inimigo das nossas almas sabe que o dia que um pai pegar para ler a palavra todos os dias, a vida dele vai mudar. Os seus filhos verão ele diferente. Da mesma forma, o filho que ler a Bíblia, a mãe que ler a Bíblia, vai viver uma vida diferente, uma vida respaldada na verdade. Porque todas as conclusões, todas as decisões que você tomar, você não vai tomar a partir do seu próprio entendimento. Você tem uma referência à Bíblia. Você tem uma referência à palavra. Por isso que Jesus, ele nos ensina nessa parábola. Ele, na realidade, nessa parábola, ele revela o coração de Deus diante dos filhos que se afastam. Essa parábola, ela foca nisso. O coração de Deus diante dos filhos que se afastam, diante dos filhos que deixam o seu pai. O filho mais novo, aqui como nós lemos, ele exige a herança, abandona a casa, ele desperdiça tudo. Humanamente falando, seria fácil para o pai fechar a porta para aquele filho. Humanamente falando, era muito mais fácil o pai dizer assim: não, você gastou tudo, você escolheu, eu dividi a herança e agora você se vira, você não quis assim? Humanamente falando, parece que é mais fácil dizer para o filho pródigo, ou dizer para esse filho que saiu de casa: olha, você agora pode dar conta daquilo que você começou a fazer. Mas a Bíblia nos ensina coisas diferentes. Ele fez tudo diferente. O pai, ele não deixou de ser pai. Por mais que o filho abandonou a casa, por mais que o filho desperdiçou, por mais que o filho gastou todo o dinheiro, quando aquele filho precisou do pai, o pai estava lá, com as portas abertas, com os braços abertos, esperando o filho voltar. Então, esta parábola ensina muito sobre o pai. Logicamente que a parábola está ligada diretamente ao Deus Pai. É assim que Deus Pai faz quando um filho abandona, quando um filho distancia. Deus, ele não é um Deus que exige de nós. Deus, ele não é um Deus que obriga nós a fazermos alguma coisa. Deus simplesmente nos dá o livre-arbítrio. Ele fala assim: se você escolher me seguir, eu vou te abençoar. Se você decidir ir para o mundo, você pode ir. Mas o coração do pai fica observando. É isso que a parábola ensina. A Bíblia vai dizer que o pai ficava todos os dias olhando na estrada. Será que o filho vai voltar? Então, a parábola ensina a atitude de um pai. Como nós devemos também, como pais, como nós devemos agir diante de uma situação dessa. Olhando para esse pai, nós podemos aprender 4 características. Eu deixei para nós aqui. 4 características de um coração ou do coração de um verdadeiro pai. Primeira característica: um pai
que orienta, mas não controla. Um pai que orienta, mas não controla. Um pai que nunca deixa de amar. Essa é a característica desse pai. Ele nunca deixou de amar o filho, por mais que ele distanciou. Um pai que espera em amor pela volta do filho aos caminhos de Deus. Esse pai do filho pródigo nos ensina isso. Um pai que esquece o passado e restaura a identidade do filho. O pai do filho pródigo, ele não guardou a amargura no seu coração. O pai do filho pródigo, ele disse: ó, meu filho, por mais que você errou, por mais que você pediu a sua herança fora do tempo, eu continuo sendo pai. Por mais que você deixou de ser um filho honesto, por mais que você deixou de ser um filho segundo o coração do seu pai, eu não deixarei de ser o seu pai. O filho pródigo, ele deixou de ser um filho amado quando ele pede a herança e sai da casa do pai. Mas o pai nunca deixou de ser pai. Então é um grande exemplo que nós aprendemos com esse pai do filho pródigo. E o primeiro ponto é esse: um pai que orienta, mas não controla. O pai da parábola não concordou com a decisão do filho, mas também não tentou controlar o coração dele. Trazendo para nós, era muito mais fácil o pai dizer: mas que negócio é esse? Como assim você quer pedir herança, parte da sua herança? Eu nem morri ainda. Como assim? O pai do filho pródigo, ele poderia estressar, ele poderia ficar muito nervoso, descontrolado, irritado, porque o filho pediu uma herança sem que o pai tivesse morrido. E às vezes quando nós vamos olhar para esse texto, nós focamos muito no filho pródigo. Tá certo? O filho pródigo voltou aos braços do pai. Mas se nós formos observar, a maior lição que nós aprendemos nesse texto é a atitude do pai. O pai celestial, e nós como pais aqui na terra, nós precisamos ser essa cópia do pai celestial. Se nós conseguirmos amar o filho como esse pai do filho pródigo amou, eu tenho certeza que nós vamos evitar muitas brigas, nós vamos evitar muitas mortes. Quantas mortes nós temos hoje no Brasil por causa de herança? Você imagina se hoje, no contexto que nós estamos, talvez exista, não sei, nunca vi, não puxei nenhum relatório sobre isso, mas talvez, imagina hoje um pai, você que está aqui nessa noite, se o seu filho chegasse para você, suponha que você é um milionário, tem muito dinheiro, e o seu filho chegasse para você e falou: pai, eu quero a minha parte da herança, porque está lá na lei, eu tenho parte da sua herança, eu tenho parte daquilo que é seu, o que é seu é meu, você tem que dividir com seus filhos. E ele começa a inventar, hoje, como está fácil na lei do Brasil hoje. Já imaginou como seria, como você reagiria? Talvez você não teria o mesmo controle desse pai, estou falando comigo também. É possível que eu não teria esse controle emocional de um pai, dizer assim: meu filho, está aqui, vou repartir, está aqui a sua parte, vai em paz. O pai nem tinha morrido. Mas esse pai mostra para nós que ele não concordou com a decisão do filho. Lá dentro do coração desse pai, ele estava decepcionado, com certeza. Mas ele não tentou controlar o coração dele. É assim que Deus faz com nós também. Deus, ele não controla no sentido assim: olha, você é obrigado. Ele dá orientação. O pai dá ensinamento. Se você seguir os ensinamentos, você prospera. Se você não seguir os ensinamentos, você não prospera. O texto diz assim: o mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante, e ali o que ele fez? Ele desperdiçou tudo. Agora se coloca no lugar desse pai. Talvez a decisão do pai
talvez não, com certeza, foi muito difícil ele separar a herança e dar para o filho mais novo. E também deu para o mais velho, porque ali fala que ele repartiu entre eles. Eu creio que todos receberam a sua parte. Mas se imagina como é que ficou o coração, como é que deveria ficar, entre aspas. Como é que deveria ficar o coração do pai quando aquele filho chega de volta e fala: pai, eu gastei tudo. Se para repartir já era difícil, imagina nós ouvir assim: ó pai, eu gastei tudo. Eu desperdicei tudo. Um verdadeiro pai, ele faz o quê? Faz o que esse pai fez. Ele acolhe novamente. No contexto que nós estamos vivendo, parece que é fora da caixinha pensar assim. Parece que hoje isso aí não tem nada a ver, mas tem. A palavra de Deus nos ensina isso. É por isso que muitos não querem seguir a palavra. Muitos querem seguir os seus próprios pensamentos. Muitos querem fazer as suas próprias vontades. Porque as verdades da palavra de Deus, ela fere o nosso orgulho, ela fere o nosso ego. Nós precisamos amar como esse pai. Um pai precisa ensinar o filho a escolher, corrigir, melhor, ensinar o filho, aconselhar. O pai precisa corrigir, estabelecer limites. Sim, o pai tem que fazer tudo isso. Mostrar o caminho, sim. Mas vai chegar um momento, a maioridade, em que o filho precisará tomar suas próprias decisões. Mas eu duvido se quando você ensina o filho no caminho que deve andar, segundo a palavra, esse filho pode até sair como filho pródigo, dá um exemplo disso. Ele pode até querer sair por aí, gozar a vida, entre aspas, mas ele volta para casa. Por que ele volta para casa? Porque lá dentro da casa dele, ele teve ensinamento. Lá dentro da casa dele, ele teve substância. Lá dentro da casa dele, o pai falou com ele, a mãe falou com ele. Tudo que ele aprendeu dentro da casa foram coisas que ele guardou para a vida. Foram coisas que estavam na sua memória. Então aquele filho terá prazer de voltar para a sua casa, porque ele tem boas memórias. Ele não tinha um pai controlador, ele não tinha um pai que brigava toda hora, todo momento. Ele tinha um pai que aconselhava, ele tinha um pai que mostrava o caminho certo. Ele tinha um pai que estabelecia os limites para ele enquanto ele era criança. Mas quando chegou à maioridade, talvez mesmo depois de todos esses ensinamentos, aquele filho resolveu sair de casa. E a atitude do pai é deixar o filho tomar as suas próprias decisões. Porque depois da maioridade, o pai já não tem mais essa responsabilidade, entre aspas, sobre o que o filho vai ser ou deixar de ser. Tudo está nas mãos de Deus. O que o pai tem que fazer, assim eu penso, você tem que ensinar o filho quando é criança. Por isso que a Bíblia diz, enquanto é criança, ensina o seu filho no caminho que deve andar, para quando crescer, ele não se desviará dele. Quando crescer, não vai te desviar, porque quando crescer, ele vai tomar as suas próprias decisões. Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz assim, ensina a criança, o texto é bem claro, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for idoso, não desviará dele. O grande problema, às vezes, hoje, que nós vemos, é, às vezes, pais dominadores, que querem dominar os seus filhos depois da maioridade. Lógico que o filho também, de maioridade, ele vai ter responsabilidades quase iguais a um pai, porque ele já é de maior, ele tem que saber os seus limites, ele tem que saber as suas obrigações, o que ele pode, o que ele não pode, dentro da casa de um pai, dentro da casa da mãe, ou vice-versa, se ele está morando com a sua esposa, ele como filho, e o pai agora talvez não tem, o pai não tem autoridade sobre a casa dele, mas esse filho também, ele não pode ser um filho desordenado, mas ele não vai ser um filho desordenado se ele ouviu do pai quando era criança, se ele aprendeu com o pai quando era criança. É por isso que nós precisamos estabelecer limites, nós precisamos aconselhar, nós precisamos ensinar nossos filhos, mas nós não podemos controlar os nossos filhos depois da maioridade. Fale um pouquinho
daquilo que Deus tem feito na sua vida. Isso é uma ideia que eu coloquei aqui. Às vezes nós, como pais, passamos muita dificuldade para ensinar os nossos filhos. E às vezes essas dificuldades que nós estamos vivendo hoje, nós vivemos lá quando nós éramos criança. E nós passamos essas experiências com os nossos pais. Estou falando, eu sou pai e eu passei a experiência com o meu pai. Quero contar um pouquinho aqui daquilo que aconteceu. Meu pai deixou para mim memórias positivas. Eu não vi as memórias negativas do meu pai. Meu pai, por um momento, ele bebeu muito. Por um momento, eu creio que chegou a bater na minha mãe. Minha mãe nunca contou isso. Mas eu me lembro que dentro do meu quarto tinha um guarda-roupa. Esse guarda-roupa era um guarda-roupa de madeira e ainda tinha um rachado na porta. Minha mãe fala que meu pai chegou uma vez bêbado e deu um murro naquele guarda-roupa e quebrou a porta. Só isso que ela falou para mim, de coisas negativas. Mas isso não afetou meu coração. Eu não me tornei um alcoólatra. Meu pai, quando minha mãe, quando me teve, quando bebê, eu acho que com 5 anos, 6 anos de idade, se não falo a memória, minha mãe e meu pai já foram para a igreja. A minha mãe conta que quando eu era criança, eu tinha ataque epilético. Quem sabe o que é ataque epilético? E eu dava uns ataques feios, ficava todo torto, assim, negócio meio esquisito. E ele gastava dinheiro com aquilo, gastava dinheiro e nada deu ser curado. A minha mãe começou a ir na igreja, mas meu pai não ia na igreja. Sempre o homem é mais durão, né? Meu pai não ia na igreja. E às vezes irritava com ela porque ela estava indo na igreja. Mas um dia, eu acho que ele chegou em casa e eu estava dando um ataque epilético. E ele fez um propósito com Deus. Naquele momento, ele fez um propósito com Deus. Ele falou, desse jeito, se o Jesus dos crentes curar o meu filho... De jeitinho ele falou. Se o Jesus dos crentes, o Deus dos crentes, curar o meu filho, eu vou ser crente. E a partir daquele momento, ele nunca mais comprou remédio. Ele falou assim, não vou comprar remédio. Se for verdade, ele vai ser curado. E para surpresa, eu fui curado. Nunca mais tive ataque epilético. E meu pai aceitou a Jesus. Meu pai se tornou um homem de Deus. Ele morreu aos 54 anos de idade, com um ataque cardíaco. Mas ele deixou muita memória positiva no meu coração. Uma delas, ele me carregava, eu e as minhas 2 irmãs, em uma bicicleta, para ir para a igreja. Nós 3, numa bicicleta, para ir para a igreja. Às vezes, debaixo de chuva, estávamos lá, meu pai, levando. Eu me lembro de uma vez que nós caímos numa poça de água, molhamos tudo de barro. São memórias positivas. Mas tem umas memórias que depois que você vai ficando mais adulto, no meu caso, eu lembro que meu pai, depois que me tornei jovem, eu dei uma distanciada dos caminhos do Senhor, distanciei, e eu ia para a igreja, mas não tinha nenhuma comunhão com Deus, era uma pessoa neutra, posso assim dizer. E aí meu pai trabalhando na obra, meu pai evangelizando, pregando a palavra. Eu tenho certeza que o papai olhava para mim e falava, mas que vontade de ver meu filho me ajudando na obra. Meu pai pregava nas casas, igual eu estou fazendo hoje. Meu pai gostava de culto evangelístico. Meu pai pregava muito. E enquanto ele estava vivo, eu nunca participei com meu pai. Eu nunca participei com meu pai de um culto evangelístico. Eu estava dentro da igreja, mas ainda não tinha convertido o meu coração. Mas papai orou muito por mim. Orou, minha mãe ainda ora, está viva. Orou muito por mim. Eu não acredito. É por isso que a minha família, quando eles me veem aqui fazendo a obra de Deus, e eu chego lá na minha cidade, e eles falam assim, mas não acredito que o Paulinho se tornou um pastor. Mas é fruto das orações do meu pai e da minha mãe. É por isso que eu falo, estou trazendo isso com memória. Meu pai
deixou uma memória positiva no meu coração. Quantas vezes eu vi ele sair de casa com a sua bicicleta, com a Bíblia na bicicleta, indo para o culto. Ele era da Assembleia de Deus, ele gostava muito de terno e gravata, ele era todo arrumadinho, mas ia para a igreja, ia para os cultos pregar a palavra. Eu estava vendo tudo, eu observava tudo, as atitudes dele. Depois que ele aceitou a Jesus, mudou completamente. Meu pai nunca deixou faltar nada dentro de casa. Eu me lembro que o meu pai, nós éramos muito pobres. Eu me lembro que meu pai trabalhava numa serraria Pica-Pau. Quem conhece a serraria Pica-Pau? Era aquela que faz tchac, tchac, né? Aquela faz assim, ó. Não era a serra elétrica, era aquela que fazia um movimento estranho. Ele trabalhava na madrugada, noite inteira trabalhando ali, serrando madeira, serrando aquelas pranchas. Chegava de manhãzinha em casa e às vezes ele chegava com um pão que sobrava da madrugada, porque o patrão dava um pão para ele. Às vezes dava um pão recheado com doce. E quando eu chegava com aquele pão em casa, eu era criança, mas nós gostávamos daquele pão. Memórias. Eu me lembro que o meu pai também, uma vida muito difícil, ele começou a vender roupas nos sítios de bicicleta. Colocava uma malinha na garupa e começava a vender roupa de bicicleta. Saía cedinho de madrugada e quando anoitecia ele estava chegando. E às vezes ele chegava e me assustava. Ele saía com uma mala cheia de roupa. E quando chegava com a bicicleta cheia de galinha espendurada. E atrás, uma caixa cheia de ovos. Ele trocava a roupa em galinha, em ovos. E vendia, fazia negócio. Mas nunca faltou nada dentro de casa. Meu pai foi uma bênção. Meu pai, ele orou muito por mim. E hoje o que eu arrependo muito é de não poder ter andado com ele, junto com ele, nos lugares de culto que ele ia. Hoje eu me arrependo muito. Mas eu tenho certeza que um dia eu vou encontrar ele e poder falar com ele. Pai, o Senhor plantou uma memória no meu coração, na minha mente. Eu me tornei também um servo do Senhor. Eu me tornei um pregador da tua palavra. Pai, louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Então são memórias. Então por que eu estou falando isso? É muito importante você, pai que está aqui, deixar uma memória na mente do seu filho, uma memória de um homem de Deus, um homem trabalhador, um homem que sustenta a sua casa, um homem que não trai a sua esposa, enfim, um homem certo. Meu pai, para a glória do meu bom Deus, foi esse pai. Mas talvez você esteja aqui, não sei, não conheça a sua história, a sua vida. Talvez você já tenha passado por algumas decepções. Mas o mais interessante é que o Deus que nós servimos é um Deus que restaura. Diga comigo, restaura. Não tem nada perdido. O importante é você reconhecer a partir de hoje, eu não estou sendo esse pai. Eu não estou sendo um pai amoroso. Eu não estou sendo um pai prestativo. Eu não estou sendo um pai que ora pelos meus filhos. Eu não estou sendo um pai que leia a palavra. Eu não estou sendo um pai que é frequente nos cultos de adoração, de louvor. Ainda é tempo. Por quê? Porque Jesus, ele ainda não voltou. Ele aguarda. É como o filho pródigo. O pai ainda aguarda você. Talvez você é um pai que é um filho. Todos nós somos filhos de Deus. Está afastado e o pai está esperando. Está olhando você. E aí, meu filho, vai voltar para casa hoje ou não vai? Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que nós temos o privilégio, pais que estão aqui nessa noite, de sermos chamados de pai. Pai. Liga o verdadeiro pai, o Pai Celestial. Observa que você carrega o nome do Pai Celestial. Então nós precisamos honrar o nome do Pai Celestial. Porque o Pai Celestial ele não falha. O Pai Celestial não erra. O Pai Celestial não decepciona. O Pai Celestial não te abandona. Então se você carrega esse nome, que não deveria nem ser dado a você, mas por cultura, nós carregamos o nome de Pai, que nós possamos honrar este nome. Assim como nós honramos Deus, assim como Deus honra o seu nome melhor. O Deus Pai, Ele não falha, Ele não erra.
E talvez você possa pensar, mas pastor, Deus é Deus. Quem somos nós para sermos igual a Deus? Concordo com você. Mas a Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele passa a habitar dentro de nós. Um Deus tão grande, um Deus infinito, Ele passa a habitar dentro de nós. O Espírito Santo passa a habitar dentro de você. E como é que você consegue ser este Pai que representa o Pai Celestial? É você estar ligado com o Espírito Santo. É você não esquecer que você não é uma pessoa normal. Você não é só um ser humano. Você não é só um corpo. Você é morada do Espírito Santo de Deus. Se você é morada do Espírito Santo de Deus, é possível nós fazermos as mesmas coisas, entre aspas, daquilo que Deus faz. É possível nós amar como Deus ama. É possível nós perdoar como Deus perdoa. É possível nós não irritarmos como Deus faz. É possível. O importante é nós entendermos que nós somos dependentes dEle. Esse pai do filho pródigo, como nós já mencionamos aqui, ele tinha muita razão para ignorar o filho. Mas ele não ignorou o seu filho. Ele não ignorou o seu filho. Pais, Efésios capítulo 6, versículo 4. Pais, não irritem os seus filhos. Antes, criem no segundo a instrução e o conselho do Senhor. O pai do filho pródigo, poderia irritar o filho. Poderia. Ele tinha razão, entre aspas. Tinha. Olhando para nós, com os nossos olhares humanos, aquele pai podia bater o martelo e falar: aqui você não entra mais. Você gastou o dinheiro que eu te dei. Você gastou a herança que eu te dei. Você não entra nessa casa mais. Você não é meu filho mais. E foi isso que o filho pensou. O filho, quando ele caiu em si, ele falou assim: meu pai nem vai me considerar mais um filho, mas que ele me considere um de seus trabalhadores. Ele já foi com esse pensamento. Ele já foi pensando que o pai dele agiria da mesma forma que ele agiu. Ele foi pensando: bom, meu pai, pelo que eu entendo de ser humano, eu pedi uma herança antecipada, eu gastei tudo. Meu pai agora ele tem razão. Ele não vai deixar eu entrar na casa dele mais como filho. Meu pai agora vai me desprezar, mas não tem problema. Eu serei um trabalhador. Foi isso que o filho pensava. Mas esse pai não estava preparado para irritar o filho. Esse pai estava preparado para acolher o filho, para perdoar o filho, para abraçar o filho. Porque esse pai do filho pródigo representa o Pai Celestial. Aleluia! Esse pai do filho pródigo representa o Pai espiritual, Deus Pai. É por isso que ele agiu assim, ensinando para mim que sou pai. Ensinando para você que está aqui que é pai. Você não pode irritar o filho. Você não pode retribuir uma maldade que o seu filho fez da mesma forma que ele fez. Você precisa demonstrar o amor. Você precisa demonstrar o carinho. Você precisa demonstrar compaixão, cuidado, ensinamento. Lembre-se disso. Todas as vezes que você estiver ensinando seu filho, se você estiver admoestando conforme a palavra, quem vai fazer tudo isso para você não é você, é o Espírito de Deus, é a palavra de Deus que vai falar no coração dele. Quando o pai está irritado, ele não fala outra coisa a não ser coisa que vem da mente. Quando o pai está nervoso, bravo, ele solta palavras que nem deveria falar. Já aconteceu comigo? Já. Quando você está irritado e você não conta até 10, você não toma a direção de Deus, você foi irritado, seu filho te provocou e você agora, em vez de amar, você vai com toda a violência, com todo o rancor, com toda a fúria, você vai ofender mais ainda. Nós precisamos ter esse cuidado. Pais, vocês não conseguem obrigar o seu filho a amar você.
Você consegue obrigar o seu filho a amar? Quantos filhos saem de casa hoje? Né? Hoje aqui talvez tenha alguém com essa experiência. Quantos filhos abandonam os pais depois que eles pegam a idade? Parece natural, né? As pessoas, agora eu sou livre, eu sou maior de idade. E nós que já somos idosos, idoso é muito forte, né? Nós que já somos de idade avançada, melhor, já estamos em uma idade mais prolongada, nós já entendemos, puxa vida, eu já passei por isso, né? Eu já tive 18 anos, eu já tive 20 anos. E nesse momento a gente acha que sabe de tudo. Pelo menos no meu tempo era assim. Nesse momento você acha que descobriu a roda. Você agora não dá ouvido para ninguém. Se a pessoa tem 1 ano a mais que você, não, essa pessoa não sabe de nada, eu que sei. Né? Tipo assim, tem pessoas que pensam assim. Mas e aí, nós como pais, como é que nós vamos agir? Agir com ignorância? Agir com aspereza? Não, nós precisamos agir com amor, com cuidado. Por quê? Porque é assim que nós devemos amar, é assim que o texto está nos ensinando. Amor, perdoar, acolher, aleluia, é ensinar. Nós só podemos dar aquilo que nós temos sobrando dentro de nós. Talvez nós não conseguimos ofertar estas coisas, pai, mãe, porque dentro de nós não tem nada, não tem um reservatório de coisas boas. Todos os reservatórios do seu coração são de mágoas, são de decepções. Então você precisa esvaziar esse coração de mágoa e de decepções. Encarar que Deus, Ele mudou a vida do meu pai. Como eu comecei dizendo, Ele mudou e toda a memória negativa dele eu não tenho. A única coisa que eu lembro é de um guarda-roupa rachado, mas não lembro mais daquilo. Eu prefiro lembrar daquilo que Ele fez por mim, daquilo que ele fez para a obra de Deus. Aquilo marcou a minha vida. E eu sou grato a Deus pela vida do meu pai. Então nós não podemos guardar no coração as mágoas, o passado. O passado, às vezes, Deus permite para nos ensinar. Porque talvez você esteja aqui nesta noite e não teve esse pai amoroso. Talvez você não teve esse pai que te abraçou, que te acolheu. Mas deixa eu te dizer, hoje você está aqui nessa noite na qualidade do representante do Pai Celestial. E você agora, como diz a palavra, você deve esquecer todo o passado, assim como o pai do filho pródigo esqueceu todo o passado que o filho fez. O filho saiu de casa, pegou a herança, gastou tudo, mas quando aquele filho chega dentro de casa, o pai não lembra daquilo mais. O pai só queria acolher o filho, porque esse pai ele ensina para mim e para você, as coisas negativas, as coisas erradas, elas não podem dominar a sua mente. As coisas que te ofenderam, as mágoas que te lançaram, melhor, as palavras negativas que te lançaram, as ofensas que te lançaram, elas não podem ter o poder de controlar a sua mente. Quem pode controlar, e no bom sentido, é o Espírito Santo, é a paz e amor, amém? Diga comigo, paz e amor. Deus nos chamou para ser pacificadores. Deus nos chamou para ser pais pacificadores. Mas aí eu estou falando isso aqui para vocês. Se vocês devem pensar, meu pastor deve ser um homem nota 10. Não, meu irmão. Nota 5, olha lá. Mas nós precisamos todos os dias. Se nós sabemos que nós somos nota 5, nota 4, nota 3, aí que nós temos que buscar em oração. Falar, Senhor, eu preciso ser um pai nota 6, 7. Eu preciso melhorar a minha nota como pai. Pai, eu preciso aprender como pai do filho pródigo. Eu preciso aprender a perdoar. Pai, eu preciso aprender a ensinar, a não jogar na cara o passado, a não jogar na cara a decepção, mas esquecer o passado e dizer, filho, eu tenho coisas melhores para você. Eu tenho um anel para colocar no seu dedo. Eu tenho uma roupa nova para vestir você. Aleluia! É a nossa atitude, a atitude de um pai perfeito que vai mudar totalmente o comportamento do filho. O filho só voltou para aquela casa porque tinha um pai que amava. Sim ou não? Se aquele filho pródigo fosse, ou melhor, estivesse vivendo numa casa de briga, se aquele filho pródigo vivesse na casa do seu pai com brigas, com coisas horrorosas, com desaforos, aquele filho nunca queria voltar para casa mais. Mas ele só lembrou da casa do pai. Porque na casa do pai
na sua memória só tinha coisas boas. Tanto que ele falou assim, olha, na casa do meu pai, até os meus empregados, ou melhor, até os empregados do meu pai comem do melhor. E eu aqui passando fome. Olha a lembrança do filho. Na casa do meu pai, até os empregados comem bem. E eu, como filho, estou aqui passando necessidade. Mas você pode fazer algo muito poderoso. Ensinar enquanto ele está em casa. Amar enquanto ele está longe. Amar enquanto está perto é fácil. E amar quando ele está longe. Orar enquanto ele está decidindo. E manter a porta aberta quando ele decidir voltar. Esse é o ensinamento do pai do filho pródigo. Ele, o que ele fez? Ele estava esperando o filho. Ele estava orando pelo filho. Mesmo ele estando longe. A Bíblia fala que ele nunca desistiu de esperar o filho. Um pai que ama, ele não desiste do seu filho. Em segundo lugar, um pai que nunca deixa de amar. Diga assim, um pai que nunca deixa de amar. Lucas capítulo 15, versículo 20 diz assim, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. O que o pai fez? Abraçou e beijou. Mas o pai, mas pastor, o filho gastou todo o dinheiro. É. E dinheiro é mais importante do que o filho? Dinheiro é mais importante do que a paz da sua família? O filho havia abandonado a casa. O filho havia desperdiçado a herança. O filho havia tomado decisões erradas, sim, como nós já falamos, mas uma decisão não mudava. Qual que é a decisão que não mudava ali? O pai continuava sendo pai. O pai continuava sendo pai, aleluia. O filho fez tudo errado, mas o pai continuou sendo pai. O comportamento do filho mudou, mas o amor do pai não desapareceu. O filho mudou sim, mas o pai não mudou. Isso não significa que o pai aprovava a sua escolha, mas ele esperava a decisão de um filho que voltasse para sua casa. Amar não é aprovar tudo, mas também não é controlar tudo. Porque às vezes nós deixamos de amar quando nós queremos controlar tudo. O verdadeiro amor consegue dizer, eu não concordo com o que você fez, mas continuo amando você. Quantos filhos hoje tomam decisões sobre famílias, vamos dizer aqui, sobre ideologia? Quantos filhos? E aí, pai e mãe, o que você vai fazer? Não, dentro da minha casa não. Dentro da minha casa não, não. Aí que nós precisamos amar mais. Onde que nós devemos ser luz? Nas trevas. Onde que nós precisamos mostrar o nosso verdadeiro amor? Nas trevas. Se o filho tomou uma decisão errada, contrária a tudo aquilo que a palavra ensina, você tem que amar ele, a fim de que ele consiga entender que ele está errado, que o seu amor é muito maior do que aquilo que ele está fazendo e que está achando que é bom. O seu amor vai mudar ele, que é o amor de Cristo que está dentro de você. Você pode até não concordar com ele, normal, mas você não pode deixar de ser pai. Você não pode deixar de ser mãe. Tem que amar. Nunca deixe de ensinar, para quando ele chegar lá no dia do juízo final, se ele por acaso não converteu o seu coração, ele não terá desculpa. Meu pai e minha mãe nunca falou nada, eu sempre vivi da forma que eu quis, e eles nunca me orientaram. Não, quando ele chegar lá, eles vão lembrar que você pai, você mãe, mesmo ele estando errado, você sempre falou a verdade, você sempre amou o seu filho, você nunca desistiu de amar o seu filho. O verdadeiro amor é isso. Podemos reprovar uma atitude sem rejeitar uma pessoa. Nós podemos reprovar a atitude. É como nós vemos hoje muitas pessoas que fazem coisas erradas, como a igreja nós estamos falando agora.
Nós, como igreja, não podemos colocar na porta, proibido entrar pessoa assim, pessoa assim. Não. Nós devemos amar todos. Não concordamos, sim. Dentro da palavra tem muitas coisas que nós não concordamos, mas nós não fomos chamados para julgar. Nós somos chamados para amar, para ensinar. Porque quem vai mudar, quem vai julgar é a palavra. Foi isso que Jesus falou: ó, eu não vou julgar vocês, mas quem vai julgar vocês é a palavra, é a minha palavra. É a palavra de Jesus que julga. Não somos nós que vamos julgar as pessoas. Se a pessoa está fazendo algo errado, está dentro da igreja, você tem que aconselhar, tem que ensinar, sim. É seu papel como líder, é seu papel como pai, mas você não deve abandonar essa pessoa, dizer para você para lá e eu para cá. Não, isso não é ser igreja, isso não é ser pai, isso não é ser servo do Senhor Jesus. Amar é assim. Podemos reprovar atitudes sem rejeitar uma pessoa. O que você faria se fosse seu filho? O que você faria se fosse seu filho, o filho pródigo? Qual seria a sua primeira reação quando ele voltasse para casa? Imagina, levou seu dinheiro, gastou seu dinheiro, aquilo que você tinha, e agora ele volta: ei pai, gastei tudo, hein? Estou liso. Gastei tudo o dinheiro, pai, não tem nem o que comer. O senhor me aceita dentro de casa? Como é que você faria? Eu creio que você que está aqui faria a mesma coisa. Posso dizer um amém? Você amaria, amém? Porque seria em vão, hein? Todo o ensinamento que a palavra de Deus nos ensina. Eu creio que você faria o mesmo. Porque a palavra nos ensina assim, a amar as pessoas. Salmo 103, versículo 13 diz assim: como um pai tem compaixão de seus filhos. Olha aqui. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Olha a comparação que o texto traz. O texto poderia ser diferente. Olha, como Deus tem compaixão dos seus filhos, assim você, pai, tem que ter compaixão dos seus filhos. Mas o texto está invertido, dizendo para mim, pai, para você, pai, que você tem uma grande responsabilidade. Ao ponto de que Deus está comparando a você, assim que eu estou vendo o texto, como o pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão de você. Então você tem uma grande responsabilidade de ensinar bem o seu filho, de amar bem o seu filho. Para o quê? Porque o Senhor está ouvindo, ou melhor, o Senhor está observando aquilo que você está fazendo. Ele está observando aquilo que você está fazendo. O salmista aqui, ele não está falando de um amor baseado no desempenho. O salmista está falando da compaixão de um pai para o seu filho. Compaixão de um pai para o seu filho. Salmo 103, versículo 8. O Senhor é compassivo e misericordioso. Deus Pai é compassivo e misericordioso. O Deus da terra, ou melhor, o Pai da terra, tem que ser compassivo e misericordioso, longânimo, rico em amor. Rico quer dizer que tem muito. Em terceiro lugar, um pai que espera em amor pela volta do filho aos caminhos de Deus. Lucas 15, versículo 20. Vinha ele ainda longe, quando o pai avistou. O pai sempre estava esperando. O pai nunca esquecia do seu filho. O pai que ama o seu filho de verdade, ele sempre está esperando o seu filho. Isso nos faz imaginar um pai que continuava olhando na direção da estrada. O texto faz nós pensar assim: o filho pródigo saiu, o pai, como se ele estivesse sentado na área da casa dele, olhando, esperando, olhando assim, talvez colocando as mãos nos olhos e observando na estrada longa. Será que ele está vindo? Será que ele está voltando? Você sabe por que o pai estava fazendo assim? Porque no coração do pai tinha amor, tinha misericórdia, tinha compaixão. O pai não guardou rancor no seu coração. O pai poderia ter raiva desse filho, porque ele gastou o seu dinheiro. Mas o pai, ele ensina para mim e para você que isso não leva a nós a lugar nenhum. O que leva a nós a ter convivência de amor é nós perdoarmos, é nós amarmos e nós entendermos que o mais importante é o amor. Até mais coisa Deus acrescenta, aleluia.
As demais coisas, nós trabalhamos junto, nós vamos conseguir de novo. Talvez o filho pródigo ouviu isso do seu pai, aqui não está no texto, mas talvez o pai disse: meu filho, não esquente a cabeça, vamos nos unir novamente, nós três, nós vamos ganhar de novo aquilo que você perdeu, está tudo certo. O importante é você estar em casa, são e salvo, aleluia. Importante é você estar em casa, são e salvo. Ele estava esperando. O filho estava distante, mas o pai continuava esperando com um coração cheio de amor para dar. Talvez tem filhos, não é o caso aqui. Talvez tem filhos que saem de casa, talvez até pior com a situação desse jovem. Mas esse filho foi tão maltratado dentro de casa, foi tão xingado dentro de casa, que ele não tem mais coragem de voltar para a sua casa. Talvez ele tenha vontade realmente de voltar para casa e viver como família, mas ele foi tão ofendido dentro da casa pelo pai, talvez até pela mãe, ele não tem coragem de voltar. Que não seja essa a situação desta igreja, que não seja essa a sua situação, que nós possamos aprender com esse pai, amar sem querer nada em troca, amar sem pedir nada em troca. Ele não sabia quando o filho voltaria, mas esperava. Existem filhos que estão longe da casa, mas ainda precisam encontrar uma porta aberta quando decidirem voltar. Tem filhos que estão fora das casas dos seus pais, como eu comecei dizendo, mas eles não encontram a porta aberta. Toda ligação que o filho tenta fazer com o pai bloqueia, o pai xinga, o pai deixa para lá, o pai não quer saber de nada. Isso vai fazer o filho cada vez mais distante. Como está o seu coração? Aceita o perdão do seu filho? Pais precisam entender que algumas batalhas não são vencidas com pressão, mas com oração. Diga comigo, oração. Algumas batalhas na vida, na sua família, com seus filhos, não são vencidas com pressão, mas com oração, com paciência, com perseverança. Aleluia! Nós não podemos esquecer, mesmo que nós estamos cuidando dos nossos filhos, nós estamos sempre lutando uma batalha espiritual. É contra filho e pai, contra esposo e esposa. Nós estamos às vezes em guerra dentro de casa, e às vezes nós pensamos, não, isso é briga de família. Não, existe uma guerra espiritual. Os demônios, seus anjos, eles estão dispostos a destruir, eles não dormem, eles batalham 24 horas para tirar sua família da linha, eles batalham 24 horas para destruir a paz entre você pai e você filho, entre você esposa, entre você esposa. Esse é o papel do diabo. E aí nós sabemos que o diabo trabalha assim, como nós devemos agir? Eu devo agir com muita força. Se me xingar, eu xingo 2 vezes. Se me ofender, eu ofendo 2 vezes. Não. Nós devemos orar. Nós devemos nos humilhar. É totalmente o oposto. É totalmente o oposto. É como Davi enfrentando Golias. Davi, ele vai com pedrinhas, mostrando para nós que é com humildade. Gigante vinha lá com todos os seus aparatos de guerra. Grande, gigante. E Davi vai lá com humildade, pega algumas pedrinhas. Da mesma forma é nós. A nossa batalha é gigante. Nós enfrentamos gigantes, sim, mas não devemos olhar para o gigante como gigante. Nós devemos olhar para ele e dizer, você não é maior do que o meu Deus. Eu vou orar, a minha arma é oração, aleluia. A minha arma é paciência, a minha arma é perseverança, aleluia. Meu irmão, não tem crente que não vence quando ele decide orar. Diga comigo, não tem crente que não vence quando decide orar. A oração, ela faz você romper barreiras. A oração desmancha toda a artimanha de Satanás. A oração é a arma mais poderosa que um crente tem para vencer o inimigo. Logicamente que não é só oração, é você viver aquilo que você está orando.
É você amar a Deus também, viver a palavra, ter uma vida de santidade, buscar a Deus todos os dias. Ei, o seu Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aleluia. As armas mais poderosas estão nas suas mãos, pais. As armas mais poderosas estão nas tuas mãos, mães, filhos também. Você tem as armas poderosas para enfrentar o mundo. É a oração, a humildade. Jesus, quando ele esteve na terra, ele poderia falar assim: ei, vou ensinar para vocês uma estratégia. Olha que eu sou filho de Deus. Eu sou filho. Vou ensinar para vocês uma estratégia. Quando você estiver enfrentando uma batalha, vocês fecham a cara, né? E vai para cima da pessoa assim, mas vai com força, que quando você for dar aquele murro, mas vai ser um murro tão violento que vai jogar a pessoa longe. Jesus poderia falar assim. Como que Jesus falou? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Filho de Deus, o Filho de Deus, ele ensina para mim, para você, pai e mãe, que as guerras que nós enfrentamos dentro de casa, elas têm que ser enfrentadas com humildade, com oração, com temperança. Aleluia. Não vamos vencer combatendo com força, com violência. A força e a violência vai levar nós ao fracasso. Nós temos que fazer o bem. Não tratar o mal com o mal. Gálatas 6, versículo 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Está vendo o que a Bíblia ensina para nós? Não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Se não desanimarmos. Talvez você tenha um filho que está distante de Deus. Talvez você tenha um filho que está longe da casa do pai. E talvez seja até o contrário. O pai está distante da casa do pai celestial. Hoje é o dia de você parar e pensar: para aí, o que eu estou fazendo? O que o mundo tem para te oferecer? Nada. O mundo não tem nada para oferecer. Nada, nada, nada. Tudo passageiro, tudo ilusão. Continue orando, continue amando, continue perseverando, continue sendo exemplo na sua família, continue esperando. Espera por Deus. Quem sabe hoje seja o dia em que Ele está voltando para a sua casa. Quem sabe hoje seja um dia que Ele esteja voltando para a sua casa. Lembra, qual que é a arma que você tem para vencer essa batalha? Oração, paciência, perseverança. Um pai que esquece o passado, restaura a identidade do filho. É o quarto ponto. Lucas capítulo 15, versículo 22. Fala que quando o filho volta, ele está preparado para ser tratado como empregado. Mas o pai não permite que ele seja empregado. O pai estava preparado para resgatar a identidade do filho. O que o pai ofereceu para o seu filho? O pai aqui. Os irmãos lembram? Ofereceu a melhor roupa. A melhor roupa está falando de restauração da dignidade do filho. O filho chegou em casa, talvez com as roupas sujas, com certeza. As roupas fedidas, porque estava mexendo com porcos. Ele chega na casa do pai, o pai quer restaurar a dignidade dele. Então o pai troca a roupa dele. Para aí, meu filho, você é meu filho, para. Essa roupa aí não tem nem cabimento, isso não representa meu filho. Eu vou trocar a sua roupa. Vou trazer de volta a sua dignidade. Você é filho, aleluia. Você é filho. O pai coloca o anel e diz: filho, eu estou restaurando a identidade, a sua autoridade. Você é filho e volta a ter novamente direito às heranças da casa do seu pai. O pai restaura, aleluia. O pai não abandona, o pai não despreza. O pai simplesmente quer trazer de volta: filho, você é meu. O filho estava perdido, foi achado.
O pai coloca uma sandália. A sandália fala de restauração da posição do filho. Filho, você agora está calçado. Você não vai andar descalço por aí. Você tem uma dignidade, você é filho novamente. Você não vai andar por aí sem roupa. E por último, o pai oferece para quê? Oferece o que melhor? O pai oferece um banquete. Diga comigo, um banquete. O que o pai está restaurando? O pai está restaurando para aquele filho. Filho, se até hoje você estava triste, se até hoje você estava chorando porque você perdeu tudo, eu estou restaurando a comunhão e a alegria dentro do seu coração. Aleluia. O pai restaurou o filho por completo. O pai não guardou mágoa. O pai tinha direito? Tinha. Tinha direito, entre aspas. Se fosse pensar como humanos, como nós somos às vezes. Por isso, irmãos, que nós devemos todos os dias nos encher de Deus. Nos encher de Deus. Nos encher de Deus, nos encher do Espírito Santo. Pastor, como que é isso? Encher do Espírito Santo? Meu irmão, é orar todos os dias. Ter sede, ter sede, ter sede. Da mesma forma que você não... É muito simples de explicar. Da mesma forma que você não consegue passar um dia sem água, sem desejar a água. A sua boca vai secando, você quer tomar água, porque faz muita falta. Se você não tem essa sede, pela presença do Espírito Santo, é impossível você ser um pai como esse pai. Se você não se enche do Espírito Santo, você está enchendo do quê? Responda para mim. Se você não se enche do Espírito Santo, do que você está enchendo? Só tem duas opções: ou se enche do Espírito Santo, ou se enche dos prazeres da carne que te leva para a destruição. Só temos duas opções, não tem um meio termo. É por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para sermos como esse pai que perdoa, que ama, que restaura a dignidade, que restaura a sua posição como filho, restaura a sua alegria, restaura a sua comunhão. O pai restaurou, o filho voltou pensando: não sou digno de ser filho. O pai respondeu através das suas atitudes: você continua sendo meu filho. Aleluia. O filho até pensou: para aí, eu errei, eu fiz tudo errado, está certo até ele pensar: eu não tenho mais direito na casa do meu pai. Mas o pai não agiu como filho, o pai não agiu como filho pródigo melhor, mas o pai agiu como pai celestial. O pai acolheu, restituiu a alegria, restituiu a comunhão, restituiu a sua paz, restituiu o seu nome, restituiu a sua identidade. O filho voltou a ser novamente o filho, porque o pai estava representando o Pai Celestial. Você também pode representar o Pai Celestial. Ei, você não é diferente. Deus nos chamou para sermos cópia dele aqui na terra. Deus nos chamou para carregar a sua presença. E carregando a sua presença, nós podemos fazer como esse pai fez. Para encerrarmos aqui, Isaías capítulo 61 diz assim, versículo 7. Em lugar de vergonha que vocês sofreram, receberão porção dupla. Em lugar de humilhação e exultação por sua herança, e assim receberão porção dupla em sua terra e terão alegria. É isso que o pai faz. Ele restaura, ele dá em dobro. E uma das coisas que o diabo faz é colocar na mente do filho abandonado: você não tem mais chance. Você não tem mais chance na casa do seu pai. É o papel dele enganar. É o papel dele de destruir a sua memória. Mas nessa noite, no nome de Jesus, as memórias negativas serão apagadas. E você vai voltar a acreditar no seu Pai celestial. Você que é pai, que está aqui nessa noite, talvez você não esteja conseguindo trazer memórias positivas na vida do seu filho. A partir de hoje, em nome de Jesus, você vai conseguir colocar memórias positivas na vida do seu filho. Memórias de um homem de Deus, memória de um homem de oração, memória de um homem que
que perdoa, um homem calmo, um homem alegre, um homem que tem prazer de estar perto do seu filho, que tem prazer de estar perto da sua casa, um homem que ama realmente o seu filho e a sua filha. Deus te chamou para ser cópia dele na terra. Ele ama, ele perdoa, ele restaura. Você é pai, você precisa restaurar, você precisa amar, você precisa perdoar, você precisa ser aquele pai que está sempre trazendo de volta. Não guarda mágoa no seu coração, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Conclusão. O pai não recebeu o filho de volta para lembrá-lo do que ele havia feito. Recebeu para lembrá-lo de quem ele era. Ele era o quê? Filho. O pai poderia trazer na memória dele tudinho de novo. Mas meu filho, você viu o que você fez? Não. O texto não fala isso. O texto só fala que o pai restaurou tudo. O filho saiu de casa procurando liberdade, mas descobriu que liberdade sem o pai o levou à escravidão. Amém? Vamos ficar de pé. Quero orar com você.